Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje para o canal e nós vamos falar sobre o assunto do momento. Comprar ou vender Bitcoin? Na última semana, o Bitcoin bateu mais um recorde histórico de cotação, sendo negociado a mais de 60 mil dólares, ou equivalente a mais de 330 mil reais. Imagina só, pessoal, um único Bitcoin valendo mais de 330 mil reais. E sempre que o Bitcoin bate recordes de cotação, todo mundo começa a comentar sobre essa criptomoeda, todo mundo quer saber se agora é hora de comprar ou vender Bitcoin. E no vídeo de hoje, então, eu quero te mostrar 3 ferramentas que vão te guiar de forma precisa para você saber se agora é o momento de comprar ou de vender essa criptomoeda. Geralmente, quando o Bitcoin bate as suas máximas históricas, que é o exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, muita gente fica querendo comprar, né? É o chamado FOMO, Fear of Missing Out, traduzindo do inglês, medo de ficar de fora. Então, sempre que o Bitcoin bate as suas máximas históricas, muita gente movida por esse FOMO, esse medo de ficar de fora, quer comprar um pouquinho dessa criptomoeda. Mas eu quero te mostrar por meio dos indicadores que eu vou mostrar ali na tela do meu computador o porquê agora é um péssimo momento para você comprar Bitcoin. E eu vou te mostrar então quais são os momentos ideais para você saber quando você precisa comprar e quando você deve vender, ainda que parcialmente alguma posição que você tem nessas criptomoedas. Mas antes de partir para o conteúdo lá na tela do meu computador, eu queria lembrar você de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa ser distribuído para mais e mais pessoas. Além disso, eu queria lembrar você de que agora nos dias 2, 3 e 4 de novembro, eu vou fazer uma série de 3 aulas gratuitas aqui no YouTube na Semana da Liberdade Financeira. E se você então quer se tornar um investidor completo, capaz de investir em renda fixa, variável e inclusive investimentos no exterior, se inscreve na Semana da Liberdade Financeira pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Então bora lá para a tela do meu computador. Bom pessoal, então já estou aqui na tela do meu computador e como eu já tinha adiantado para vocês, o Bitcoin está em sua máxima histórica, né, sendo cotado acima de 60 mil dólares. Se a gente for ver em real, convertendo, né, de dólares para real a cotação do Bitcoin, a gente tem que um único Bitcoin está sendo negociado a mais de 330 mil dólares. E aí eu quero mostrar para você exatamente o porquê agora é um momento ruim de você comprar Bitcoin, né? Se você quer entrar, quer ter uma posição em Bitcoin e falou assim, nossa, tá todo mundo ganhando dinheiro com Bitcoin, menos eu quero te mostrar o porquê que agora é um momento ruim para você comprar e como você, por meio das ferramentas que eu vou trazer aqui, você pode identificar os melhores momentos de compra dessa criptomoeda, tá? Lembrando, pessoal, que quando o Bitcoin bate suas máximas históricas, muita gente não fica tentado a comprar essa criptomoeda. Mas eu queria trazer aqui uma frase para você já ter de antemão na sua cabeça quando você for investir em criptoativos. É uma frase dita por um grande investidor norte-americano, John Templeton, e ele fala o seguinte, que os mercados de alta nascem no pessimismo, crescem no ceticismo, amadurecem no otimismo e morrem na euforia. Então, sempre que você vê todo mundo comentando sobre algum determinado ativo, e aqui nós estamos falando sobre o Bitcoin, lembre-se que os mercados de alta morrem na euforia. Então, quando todo mundo está eufórico, quando todo mundo está comentando sobre um determinado ativo, lembre-se dessa frase e se recorde que, via de regra, momentos de euforia são os piores para você ingressar em qualquer tipo de ativo. E aqui, no caso, isso se aplica também ao Bitcoin. E o que a gente pode então perceber, pessoal? Eu estou aqui com um gráfico do Bitcoin dos últimos 5 anos e a gente pode ver que efetivamente o Bitcoin agora está atingindo a sua máxima histórica. Geralmente o Bitcoin, por meio da análise gráfica, a gente pode perceber aqui, sobretudo na cotação dos últimos 365 dias, que quando ele bate aqui 29 para 30 mil dólares, a gente tem um ponto aqui de suporte, a partir do qual o Bitcoin, quando ele bate 30 mil dólares, ele volta a subir. E quando a gente chega aqui na casa dos 60 mil dólares, a gente tem o que a gente chama de resistência. Quando o Bitcoin bate 60 mil dólares, ele ainda não consegue romper essa resistência e continuar subindo, o que mostra, então, pela análise gráfica, que a gente está entrando numa zona de topo e que a partir de agora o Bitcoin ele tende a cair de preço. E como que a gente identifica, então, se agora é efetivamente um bom momento de você ou vender ou pelo menos não comprar Bitcoins? Exatamente por essas 3 ferramentas que eu vou mostrar aqui agora. A primeira delas, pessoal, é a chamada
múltiplo de Mayer, ou Mayer múltiplo do inglês, né? E o que é o múltiplo de Mayer, então, pessoal? Ele é uma média, ele é um número que ele é obtido pela divisão entre a média móvel do preço do Bitcoin nos últimos 200 dias e o preço atual. E aí, quando você faz essa divisão, você obtém esse número, que no momento em que eu gravo essa aula é de 1,37. E o que os especialistas, né, na análise gráfica, no preço do Bitcoin, eles têm percebido, pessoal, é que sempre que o múltiplo de Mayer ele está abaixo de 1, são bons momentos de compra. Se a gente for ver isso recentemente, né, o múltiplo de Mayer ele estava abaixo de 1 lá no mês 7 de 2021. E se a gente vier aqui na análise gráfica, lá no mês 7 de 2021, efetivamente era um ponto em que o Bitcoin estava na sua cotação mínima. Então, sempre que você vê o Bitcoin abaixo de 1 no múltiplo de Mayer, são bons momentos de entrada, são bons momentos de compra. Quando o múltiplo de Mayer começa a superar 1, já é um indicativo que ele está se encarecendo. E a gente pode ver isso exatamente aqui por esse momento do gráfico aqui, ó, em 2019, meados de 2019. Vamos voltar lá na análise gráfica. Se a gente for lá em meados de 2019, a gente vai ver que naquela época realmente o Bitcoin bateu uma máxima histórica, né, perto de um pico histórico dentre as cotações que naquela época estavam sendo negociadas dessa criptomoeda. Então, sempre que o múltiplo de Mayer começa a distanciar de 1, né, como é o que a gente está vendo agora nesse exato momento do gráfico, isso começa a indicar, pessoal, momentos ruins de entrada, de compra de bitcoins. E quando o múltiplo de Mayer ultrapassa a casa de 2, são momentos claros de você vender essa criptomoeda. E que é o caso aqui que a gente pode ter visto no finalzinho de 2020. Se a gente volta aqui para a análise gráfica, a gente realmente vê, né, que no finalzinho de 2020 o Bitcoin voltou a bater suas máximas históricas. Então a gente consegue ver uma correlação. Sempre que o múltiplo de Mayer está abaixo de 1, pessoal, quer dizer que o Bitcoin está em suas mínimas históricas, o que indica bons momentos de compra se você não tem nada de você começar uma posição em Bitcoin, se você já tem um pouco de você ampliar sua posição em Bitcoin até um percentual que você acha confortável da sua carteira de investimentos. E depois que o Bitcoin ultrapassa 1, já não é um momento tão ideal de você comprar essa criptomoeda e sim de você começar a vigiar os preços do Bitcoin para você começar a vender, realizar alguma parte do seu patrimônio, caso o seu percentual de investimento em Bitcoin esteja muito alto, acima daquilo que você planeja, né, de participação dessa cripto na sua carteira global de investimentos. E quando esse múltiplo de Mayer, pessoal, chega perto de 2 ou até mesmo ultrapassa 2, a gente consegue ver que são claros momentos de venda de Bitcoin, que realmente são momentos em que o Bitcoin vai atingir seu topo, vai atingir uma resistência de preço e que a grande tendência é de queda. Além do múltiplo de Mayer, pessoal, existe um outro indicativo que mostra bons momentos de entrada nessa criptomoeda, que é a chamada taxa de hash total. O hash total, pessoal, mostra a força computacional que está sendo utilizada na rede criptográfica do Bitcoin, que é o blockchain, para fazer as transações de compra e de venda entre as pessoas que negociam o Bitcoin. Então, quando a gente vê que a taxa de hash total ela começa a subir demais, isso quer dizer que tem muita gente transacionando na rede do Bitcoin, muita gente fazendo compras, vendas, transferências, e isso é um indicativo, então, de que o mercado está eufórico. E como eu disse no início dessa gravação de tela aqui, a gente tem que fugir de momentos de euforia. E a gente pode ver que no último ano, pessoal, que a taxa de hash total, ela teve uma mínima, né, uma queda muito significativa em julho. O que nos mostra exatamente que em julho de 2021, aqui em junho para julho, a gente teve uma queda significativa. Por outro lado, agora a gente está num pico do preço do Bitcoin e a gente pode ver que efetivamente nessa taxa de hash ela subiu. Então, além da gente analisar o múltiplo de Mayer, é interessante a gente ver qual que é a taxa de hash total e procurar, né, nos últimos 365 dias se a gente está numa zona de queda desse hash, de queda desse tráfego de força computacional que está sendo colocada na rede. Então, sempre que a gente tiver, né, uma força computacional reduzida na rede, são momentos interessantes de compra de Bitcoin. Sempre que a gente tiver essa força computacional aumentando, são momentos em que o mercado está eufórico e que muito provavelmente a cotação do Bitcoin está em suas máximas, é uma cotação que já está esticada, indicando momentos inadequados para compra e momentos adequados para venda. Além, então, do múltiplo de Mayer
e da força computacional que é colocada na rede, existe um outro excelente medidor de entrada ou de saída nessa criptomoeda, que é o chamado Crypto Fear and Greed Index, ou seja, o índice de medo e ganância da criptomoeda Bitcoin. E sempre que a gente vê, pessoal, que as pessoas, o mercado de forma geral, está tendencioso para a ganância, né, do inglês greed é ganância, a gente tem que lembrar o quê? Que, mais uma vez, o mercado de criptomoedas está eufórico, o que indica, então, momentos ruins de entrada. A gente sempre tem que comprar bitcoins quando ele está aqui, né, nessa parte indicativa de vermelho desse medidor, que é quando então as pessoas estão com medo. A gente pode ver aqui que no último mês o Fear and Greed Index ele estava neutro. Nas últimas semanas ele virou para ganância, o que indica então que as pessoas estão tentadas, estão gananciosas a comprar Bitcoin. E a gente então sempre tem que comprar Bitcoin quando ele estiver na área do medo, quando as pessoas estiverem receosas de comprar essa criptomoeda. Mas se a gente pega aqui o Fear and Greed Index e coloca aqui os últimos 12 meses, efetivamente a gente consegue perceber que quando o pessoal está com mais medo, né, que a gente vê que é esse momento aqui de mínima do gráfico, lá entre os meses de maio e julho de 2021, foi efetivamente quando a cotação do Bitcoin estava na sua mínima aqui para esse período. Por outro lado, quando a gente vê que o Fear and Greed Index está nas suas máximas, como foi aqui no final de 2020 e agora, né, no final de 2021, a gente pode perceber também que são momentos claros de elevação da cotação, como foi aqui entre novembro e dezembro e agora também em outubro de 2021. Então a gente tem que procurar comprar bitcoins quando o múltiplo de Mayer está abaixo de 1, quando a gente tem pouca força computacional colocada na rede do Bitcoin e quando todas as pessoas estão com medo de comprar Bitcoin, quando elas estão aqui na vibração, no viés do medo, do fear e não do greed, que é o que a gente está vendo nesse exato instante. Então agora, com o Bitcoin batendo na casa de 60 mil dólares, ou mais de 330 mil reais, pessoal, de fato, se você não tem Bitcoin e está tentado a comprar, muito provavelmente você está comprando num momento de alta histórica, o que é um péssimo momento de entrada. Por outro lado, se você já tem uma posição significativa em Bitcoin, o preço dessa criptomoeda subiu demais, o que está abarcando um grande percentual da sua carteira de investimentos, é prudente que você reduza, então, um pouquinho da sua exposição para sua carteira não ficar tão volátil. E aí, um momento como esse é o momento ideal de venda. Então, interpretando essas três ferramentas, o múltiplo de Mayer, o Fear and Greed Index e o medidor de força computacional da rede, eles são três ferramentas, então, perfeitas para você, em conjunto, poder justamente perceber quais são os melhores momentos de entrada e os melhores momentos de saída no Bitcoin. E agora, em outubro de 2021, quando eu gravo essa aula, a gente vê claramente um momento ruim de entrada, um momento ruim de compra e um momento ideal para você vender, ainda que parcialmente, um pouco dos Bitcoins que você tem, caso você queira reduzir sua exposição, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas três ferramentas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem essas ferramentas. E se você não conhecia essas ferramentas ou se você já conhecia, me conta aqui nos comentários que eu quero saber se esse vídeo foi importante ou não para você, tá certo? Por hoje é isso, pessoal, e até a próxima!